Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Estou cansada, muito cansada. Hoje foi um dia muito atípico na minha vida, muito atípico. Hoje eu perdi, né, vamos botar entre aspas, porque não tinha laços de sangue comigo, um só do sangue de Cristo, né, a outra nem tanto. Mas eu perdi duas pessoas que eu gostava muito. Primeiro, o nosso irmão Isaías, faleceu hoje, ontem, foi sepultado hoje, 90 anos de idade. Ele levou um tombo em casa, dentro de casa, quebrou o fêmur. E quarta-feira eu estive no hospital para visitar a minha cliente, que é uma senhorinha de 89 anos, que estava internada, muito mal o caso dela, muito grave, um câncer no pâncreas, na cabeça do pâncreas. Eu fui lá visitar, encontrei a filha do seu Isaías e ela falou para mim, meu pai já foi operado, e tá bem, muito bem, tá ótimo, já tá fazendo arte, arrancando, né, o soro que tá na veia, e já querendo descer da cama e ir para casa, essas coisas, né? Mas ele estava na UTI, então eu não fui visitá-lo, fui visitar só aquela senhorinha, minha cliente. Para nossa surpresa, ontem o pastor colocou no grupo que o nosso irmão Isaías veio a falecer. Teve uma complicação, que eu não sei qual é, e faleceu. E ontem também, 4:30 da tarde, eu recebi a notícia que a minha cliente, essa senhorinha, que eu gostava muito dela, também faleceu. Eu ia todo mês na casa dela, porque eu administro uns imóveis dela, e para não depositar dinheiro na conta dela e ela ter, coitada, que ir em banco, retirar, e ela não sabe mexer com essas coisas, com caixa eletrônico. Então, para evitar isso, eu todo mês tirava o dinheirinho que era dela e ia lá na casa dela levar para ela. E ela tinha comigo uma consideração tão grande que, quando ela foi internada, a primeira lembrança que ela teve, falou para a nora dela, era de mim. Ela falou, doutora Auxileia vai lá em casa, tá nos dias dela ir lá em casa, e ela vai bater lá e eu não vou estar. Aí a nora dela me ligou, e eu fui lá visitá-la, na primeira semana, ou na segunda que ela estava lá no hospital, e visitei semana passada, quer dizer, essa semana, eu estive lá também, na quarta-feira, visitando ela, e quando chegou ontem, quinta-feira, ela faleceu. Então eu fui em 2 velórios hoje, é um dia muito atípico isso na vida da gente, né? E agora eu estou vindo com o Diza da casa do nosso irmão José Geraldo e Manuelina. Nós fomos também lá fazer uma visita para eles. Eles estão bem, graças a Deus. Com tudo que a idade traz, né, gente? Esquecimento, né? Repetição de frases, de palavras, fica repetindo, tiram coisas de trás da orelha, né, que não aconteceu, mas isso é normal, eles estão bem, graças a Deus, né? Toda vez que a gente vai num velório, é um momento de reflexão, né? A gente fica imaginando, mesmo tanto o irmão Isaías morrendo aos 90 anos, quanto a minha cliente, Dona Terezinha, morrendo aos 89 anos, nós não podemos dizer que eles não viveram muito, viveram. Mas, de qualquer forma, a brevidade da vida vem à nossa cabeça, né? Pensar que Noé viveu 900 anos, né? E agora a gente não passa dos 100, é uma coisa assim, muito, que traz na nossa mente uma reflexão profunda sobre a brevidade da vida. E quando a gente pensa na brevidade da vida, logo a gente pensa, o que eu estou fazendo? O que de bom eu estou fazendo? O que eu estou, ou como eu estou frutificando para o reino de Deus? Né? A gente que é crente, que é de Deus, que é evangélico, vem essas coisas na mente da gente, né? Então, desculpe aí a melancolia, mas só para justificar. Também quero pedir desculpas. Semana passada foi impossível eu ter tempo para gravar, porque nós estamos no aniversário, mês de aniversário da escola dominical.
a nossa escola dominical comemora o seu início, né, a sua criação no dia 27 de setembro. A escola dominical no Brasil, ou na Igreja Metodista, é comemorado o aniversário no terceiro domingo. Mas como nós começamos as nossas atividades no dia 27 de setembro, então a gente deixa para comemorar no dia 27. Só que, como eu sempre faço, não invento moda, eu inventei a moda não de fazer uma gincana, mas de fazer uma competição, porque nós estamos comemorando 72 anos de existência da Escola Dominical da Igreja Metodista do Retiro. A Igreja do Retiro fez 70 anos, mas a Escola Dominical já existia quando a igreja foi fundada, foi criada, foi estabelecida, foi reconhecida. Então, nós somos mais velhos, a Escola Dominical é mais velha do que a igreja. Eu não era nascida não, tá, gente? Já vamos deixar isso claro aqui, eu não era nascida quando a Escola Dominical foi criada, não. Tá bom? E tô falando a verdade. Então eu inventei, não uma gincana, como foi quando a gente completou 70 anos, mas eu inventei uma competição e pedi ao juiz que me desse a abertura. Antes da escola dominical nós temos o culto matinal, que vai de 9 às 10. Eu pedi que ele me desse esse horário, então há uma abertura com louvor, oração, entrega de dízimo e oferta, e aí ele me deu essa meia hora para eu fazer uma dinâmica com o pessoal, competição. Está sendo muito bom. Nós vamos agora, esse domingo, para o segundo domingo de competição, e já no outro domingo é o terceiro e último domingo de competição, onde a gente vai dizer quem que ganhou. O prêmio é de R$700 para quem ganhou. Ó, bacana, né? 400 para quem ficar em segundo lugar, 250 para quem ficar em terceiro. Para estimular o pessoal, né? Então, na parte da manhã, no domingo que vem, não esse agora, mas no outro, vai ser o nosso encerramento. E à noite, nós vamos fazer, então, o nosso culto em ação de graças pelos 72 anos da escola dominical. Então eu fiquei muito agarrada, sabe, gente, bolando como é que seria, e bolando as perguntas e tal, e escrevendo, indo lá na gráfica, né, imprimindo. Olha, foi muita trabalheira, preparando os papeizinhos para que o pessoal pudesse escrever. Então eu fiquei muito atolada, fiquei, como eu gosto de dizer, fiquei apertada de costura. Então não deu, tá? Me perdoem, mas hoje estamos aqui. Agora são exatamente, como diziam, né, na capital da República, são 18h34 e eu estou gravando e quero gravar rápido aqui para dar tempo de 19h30 eu mandar para vocês. Bom, nós já vimos a criação do homem, já vimos? Muito bem. Hoje nós vamos começar estudando a criação da mulher. E é interessante, né, gente? A gente lê a Bíblia e tudo mais, mas quando a gente para estudar, eu acho que é coisa mesmo de Deus, né? Deus vai mostrando outras coisas pra gente. Não vou dar spoiler aqui, não. Quando chegar no momento certo, eu vou estar mostrando isso para vocês. O que eu aprendi, né? Reestudando Gênesis e para preparar o estudo para vocês. Então vamos lá. Nós já lemos Gênesis 2 e já fomos até do versículo 1 até o 17, né? Onde a gente viu a ordem que Deus deu ao homem, disse para ele: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aí hoje nós vamos entrar na formação da mulher, vamos ler os versículos 18 até o versículo, deixa eu ver aqui, 24, até o versículo 25, né? Até o versículo 25. Então vamos lá, versículo 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra
todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem, aqui está a passagem que retrata para nós a criação da mulher. Só para lembrar para vocês, no capítulo 1, a gente leu que Moisés escreveu lá no capítulo 1, vamos voltar lá, no versículo, no versículo 24, Gênesis capítulo 1, versículo 24, Moisés escreveu o seguinte: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Já disse para vocês, só repetindo, no capítulo 2, quando fala de novo, né, sobre a formação do homem e formação da mulher, são outros dois seres humanos que Deus criou? Não. No capítulo 2, Moisés está só dando detalhes dessa criação. Ele recebeu essa revelação de Deus e ele queria dar detalhes de como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Porque no capítulo 1 ele só diz assim, Deus falou assim, façamos o homem, né, ou o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Depois diz, homem e mulher os criou. Mas como? Criou como? Aí a gente vem no capítulo 2 e a gente vê Deus pegando barro. Lembra que eu falei isso para vocês? Provavelmente era lama, porque, né, tinha aquele sereninho que caía sobre a terra, porque a chuva mesmo só vai cair lá no capítulo 6, quando Deus manda o dilúvio, não é isso? Mas aquele sereninho regava a terra, esperando o homem para plantar, para fazer brotar aquilo que Deus já havia feito surgir, né, determinou que surgisse. Então, provavelmente ali não era terra, era um barro. E Deus moldou ali como um grande artífice, como um arquiteto, como um escultor. Ele moldou o homem estava deitado ali no chão, né, moldado por Deus, até que Deus se aproxima dele e sopra nas suas narinas. Conforme eu disse para vocês, e continuo com esse mesmo entendimento, quando Deus soprou nas narinas do homem, foi ali que Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança. Porque a partir dali, o homem se tornou um ser vivente. A imagem e semelhança de Deus não estaria no barro. Enquanto o homem era barro, né, era lama, era pó da terra,
não tinha imagem e semelhança de Deus. Mas quando Deus sopra nas suas narinas, ele se torna ser vivente ou alma vivente e cheio da imagem e semelhança de Deus. Por isso, estou só repetindo, por isso nós não podemos achar que só nós que nos convertemos a Jesus Cristo é que temos a imagem e semelhança de Deus. Não, toda a raça humana tem a imagem e semelhança de Deus. Então, qual é a diferença nossa que nos convertemos do ímpio que não se converteu? É a filiação. Nós somos criaturas e filhos. Eles são só criaturas, não são filhos. Porque para ser filho, precisa receber Jesus, precisa aceitar Jesus. Nossa, Léia, mas onde é que isso está na Bíblia? Fala aí para mim. João, capítulo 1, versículo 12. O que diz João, capítulo 1, versículo 12? Vamos lá? Para eu não falar das minhas próprias palavras, e também porque eu esqueci como é que é o começo, vamos ser honestos, né? Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus, mas os seus, lembrei, mas os seus não o receberam. Vamos lá. João, capítulo. João 1, João Evangelista, tá? Nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João não. João Evangelista. João, capítulo 1, verso 11, a partir do 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, entenderam, né? Veio para os seus. Quem eram os seus? Jesus veio para os judeus. Jesus nasceu no meio da nação de Israel. Ele veio para cumprir a palavra de Deus, porque aquele povo lá, criado a partir de Abraão, era o povo que Deus escolheu para ser o Deus deles. Então Jesus veio para o povo de Israel, para salvar o povo de Israel, e o povo de Israel, uma vez salvo, sairia pregando para as nações gentias, que no caso seríamos nós também. Quais são as nações gentias? Todas que não são de Israel. Todas as demais nações são gentias. Então, o que Deus esperava é que o judeu recebesse Jesus e, tendo Jesus no coração, saísse pregando o evangelho. Houve uma inversão. Por quê? Porque os judeus não quiseram recebê-lo. Então, o que a palavra de Deus diz? João escreve isso. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Imagem e semelhança toda a raça humana tem, mas filiação de Deus só os que receberam Jesus. Só esses são filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa é a diferença fundamental, né, que Deus fez entre o convertido e o não convertido, mas de forma geral, toda a raça humana é a imagem e semelhança de Deus. Não vou repetir, lembra daquela do espelho, né? Quando o espelho está com aquele vapor do chuveiro, do quente, do banho quente que você tomou, né? Como que a imagem e semelhança de um ímpio é aquela que não dá para enxergar nada, porque o espelho está embaçado. Como que é a semelhança nossa que nos convertemos é quando você passa a toalha no espelho e já aparece a sua imagem, mas ela ainda não é completamente nítida. Por quê? Célia, porque o espelho não está seco. Não, eu estou usando uma simbologia, estou fazendo aqui uma espécie de uma parábola, né? Não, ela não é completamente nítida, porque ela vai ser nítida quando nós estivermos ao lado de Jesus lá na glória. Lá na glória. Muito bem, então dito isto,
Vamos lá. Qual foi a necessidade de Deus criar uma mulher para Adão? Por quê? Por quê? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem, né, do pastor Cláudio Duarte, onde ele estava falando sobre isso, né? E ele até recitou, né, um poema enorme que fala sobre a criação. E no poema, quer dizer, antes dele falar o poema, ele falou que Deus me chamou Adão e falou: Adão, olha, a criação toda, os animais todos que eu criei, eu vou fazer passar diante de você e você vai dar nome para eles, né? Provavelmente Deus fez passar diante de Adão o macho e a fêmea dos animais, né? Macho e fêmea. E quando assim, vai dar nome para eles, não significa que Adão tinha que dar, por exemplo, pegar 50 leões e dar nome para ele. Você vai chamar José, você vai se chamar João, você chamar Pedro, você chamar Antônio. Não, não é isso. Era definir um nome para aquela raça. Um nome que essa raça seria conhecida daí para frente. Então passou um casal de quadrúpedes ali diante de Adão, e Adão falou: é tigre. Ó, você é tigre, a sua mulher é tigre também, porque não tem feminino de tigre, não tem tigra, né? Aí vem o cavalo, a égua, né? Ah, você vai se chamar cavalo, tá? E a sua fêmea vai se chamar égua. Aí vem o leão, ó, você vai ser o leão, a sua fêmea vai ser leoa. Entenderam essa questão de nominar, de dar nome? Foi assim que aconteceu. Mas olha só, aí que entra o Cláudio Duarte com o poema dele, né? Se vocês quiserem, eu até posto aqui depois para vocês, porque é muito engraçado. Adão deve ter olhado aquilo tudo e falou assim: tem alguma coisa errada aí. Porque todos os animais têm o homem ou o menino e tem a mulher, né? A menina. Tem o macho e tem a fêmea, vamos dizer assim. Mas eu não tenho. Como é que é isso? Eu não tenho. Provavelmente Adão ficou lá murcho, puxa vida, ninguém igual a mim, eu não tenho ninguém. Eu vi passar os animais aqui, macho e fêmea, mas cadê minha fêmea? Né? Está lá no poema dele, mas na realidade a necessidade de uma companheira para Adão surgiu no coração de Deus. Tá, gente? Vamos estabelecer isso. A gente pode brincar, né? E tudo mais. Ah, porque Deus fez primeiro o homem, porque se fizesse a mulher primeiro, ela ia dar palpite na hora de Deus fazer o homem. Tá no poema lá do Cláudio Duarte, né? Essa questão toda. Ah, e a mulher diz que ela foi feita em segundo lugar porque o homem era o rascunho e ela, né, era a obra perfeita. E tem essa guerrinha de brincadeira. Mas na realidade partiu do coração de Deus a necessidade de dar para Adão uma mulher, uma fêmea, tá? E a Bíblia diz muito claramente que ele fosse idônea, tá? Então vamos lá, vamos pensar mais um pouco, não tenho muito mais tempo, né? Porque não quero ficar muito tempo. Mas vamos pensar mais um pouco sobre essa criação da mulher. Vamos até onde der, depois na semana que vem a gente continua, né? O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso entre duas ou mais pessoas, mais partes, né? E a aliança é que governa o relacionamento das pessoas. A palavra ordem é introduzida neste ponto, pois é Deus quem determina o termo desse acordo. Deus é o Criador, o homem é a criatura. Vamos dizer assim, é o inquilino desse jardim que Deus criou, né? Inquilino desse mundo maravilhoso de Deus, de modo que Deus ele tem o direito de dizer ao homem o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Deus não pediu conselho de Adão, ele simplesmente deu ordem a Adão, e foi assim que Deus falou para Adão: Adão, pode comer de tudo aqui, mas essa árvore não pode comer.
Foi dessa forma aí. Então, eu estou falando isso para mostrar que Deus era e é e continua sendo e vai ser até o final o soberano, quem determina todas as coisas. Foi nessa visão aqui, né, de Deus ter concedido essa grande honra para Adão, fazendo Adão seu gerente, ou vice-gerente na terra, né, que Deus entende aí que o homem, ele não podia continuar sozinho. Havia necessidade dele ter uma companheira. Então, no final do 6º dia da criação, Deus olhou, viu tudo que ele tinha feito e ele viu que era muito bom. Muito bom, tudo que ele fez desde o primeiro dia. Isso está lá em Gênesis 1:31. Mas aí Deus diz que neste mundo maravilhoso que ele havia criado, que tinha uma coisa que não estava boa. É interessante isso, né? Depois de Deus olhar tudo, presta atenção nisso. Depois de Deus olhar tudo que ele havia criado, ele olha e fala assim, mas tem uma coisa aqui que não está muito boa. E o que era? Era a solidão do homem. O homem está só. Na realidade, aí é uma explicação que eu estou vendo aqui neste livro, que eu já falei para vocês. Na realidade, no texto hebraico, as palavras não é bom aparecem logo no início da declaração do Senhor em Gênesis 2:18, que nós acabamos de ler. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja, ou que seja semelhante a ele. Mas tem uma tradução que diz que lhe seja idônea, né? O que não era bom, então, nessa solidão de Adão, nessa solidão do homem? Olha, a Bíblia diz que Deus tinha comunhão com ele. Que no final da tarde, Deus vinha até o jardim e conversava com Adão. Tinha um relacionamento com Adão. Então, na realidade, Adão não estava só. Ele não estava só. Ele tinha Deus ali com ele, né? Então, Deus com ele, Adão, né, com essa comunhão com Deus, podia aproveitar a beleza do jardim, comer dos frutos que tinha no jardim, porque Deus permitiu isso tudo para ele, realizar o trabalho diário que Deus havia confiado a ele, e Adão podia até brincar com os animais, né? Já pensou um macaquinho, Adão brincando com ele? Hoje, né, tem esse macaquinho pequenininho prego que é uma praga, né? Ele é prego, mas ele é uma praga. E tem aparecido muito aqui em Volta Redonda aparece muito desses macaquinhos. Então eu vivo aqui com a janela do escritório completamente fechada, eu nunca abro, porque eu nunca sei quando é que ele vem. Ele vem, atravessa pelo fio de luz e fica aqui na janelinha, doido para entrar. Se entrar, ele derruba esse escritório aqui de cabeça para baixo. Mas lá no Éden, não. Lá no Éden era uma beleza, era outra coisa, né? Muito bem. Diante disso tudo que Adão tinha lá no jardim, o que mais que ele podia desejar? O que estaria faltando para Adão? Esse que é o ponto que a gente precisa entender. Porque o que faltava para Adão não foi reconhecido por Adão que faltava para ele. Apesar do poema do Cláudio Duarte, que eu vou botar aqui depois para vocês. O que faltava para Adão, Deus viu que faltava. Quem detectou a necessidade foi Deus. Deus é que viu. Não, o homem está só. Não está legal isso. Não, estava tudo muito bom, mas agora eu estou percebendo que tem uma coisa aqui, tem uma falha aqui que eu preciso corrigir. Então, Deus sabia que Adão precisava de uma auxiliadora, de alguém que estivesse do lado dele. É interessante aqui, que eu estava lendo aqui, essa auxiliadora aqui, que ele fosse, né, tinha que ser idônea. O que significa isso? Olha só, não havia... Aqui está dizendo, não havia ninguém assim dentre os animais. Ninguém. De modo que Deus criou a primeira mulher e apresentou ao homem como sua esposa, companheira e auxiliadora. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, se é nesse aqui, que fala
que fala sobre essa auxiliadora ou idônea, o que exatamente significava. Acabei de ler agora mesmo, já li um ou outro, já nem sei mais aonde está o que eu li. Ele fala, ele deu uma ideia muito, muito interessante. Deixa eu ver. Ah, tá. Olha só, nesse aqui, ó, nesse livro aqui que eu li, ó, Gênesis, Introdução e Comentário de Derek Kidner, tá? Então, olha como que ele coloca aqui, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, com maiores minúcias, podemos achar que as seguintes ênfases. Primeiro, o homem é anterior à mulher. Beleza, todo mundo sabe, né? O homem foi criado primeiro. Segunda, os sexos são complementares. O verdadeiro companheirismo é exposto pelas expressões empregadas. Uma auxiliadora adequada a ele, que tem uma tradução que fala isso. Versículos 18 e 20. No 20, ele fala exatamente isso. 20, 18, 19 e 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Porque os animais não eram semelhantes a Adão, é óbvio, né? Nem a nós. Então vamos lá. Essa expressão, né, uma auxiliadora que fosse adequada a ele, literalmente, esse livro está dizendo aqui, uma auxiliadora como oposta a ele, isto é, correspondente a ele, tá? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pela infrutífera busca, alures, aqui e ali, quando o homem discerne as naturezas das outras criaturas, expressando-as pelos nomes, e pelo fato de que Eva é da mesma substância essencial de Adão, sendo, contudo, um ser inteiramente novo. Então, Deus olhou e falou assim, alguém da mesma substância de Adão não tem. Não tem. Igual a Adão, não tem. Tem um outro lugar que eu li, mas nem vou procurar aqui, né? Já não sei onde mais que eu li. A gente lê uma coisa, lê outra, depois espalha os livros, já não sabe mais onde é que leu. Que diz o seguinte, que seria a mulher, essa questão de ser uma auxiliadora ou ser idônea, seria equivalente a Adão olhando no espelho e vendo realmente um ser exatamente igual ele. Exatamente igual ele. Porque ele olhava os animais e sabia que não eram iguais a ele, nem um macaco, né? Pode até andar de duas patas só, duas pernas, sei lá como é que seria do macaco, nem um macaco, né? Nem um macaco. Mas, então Deus vira e fala assim, eu preciso de alguém que seja exatamente igual a Adão. Então, quando fala ali, nessa questão, né, de uma mulher que lhe seja auxiliadora ou idônea, é nesse sentido, tá? É nesse sentido. Vamos parar com isso, que a mulher está abaixo do homem, tá? No sentido de, presta atenção, no sentido de ser inferior a ele, na subserviência, ter de ser-lhe subserviente. A Bíblia diz, e eu estou falando do homem e da mulher, não estou falando do casal. A Bíblia diz quando é que a mulher ela deve, né, se submeter ao homem. Nós vamos ver isso aqui em Gênesis, tá bom? Então nós vamos ver aqui em Gênesis isto, tá? Então Deus fala assim, não é bom, tá, que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma mulher, um ser oposto, mas igual. Olha, difícil de entender isso, né? Um ser oposto, mas igual, uma auxiliadora idônea. Não havia ninguém assim dentre os animais, de modo que Deus criou a primeira mulher e apresentou ao homem como sua esposa, companheira e auxiliadora.
Ela foi o presente especial de amor que Deus deu a Adão. Semana que vem a gente continua. Vamos falar ainda da mulher, né? Tá? Então, nós vamos semana que vem entrar nessa questão de que, de modo nenhum, quando Deus pegou a mulher que criou, e vamos ver direitinho, né? Por que ele criou, né? Da costela. Quando ele pegou essa mulher que criou e entregou para Adão, ele não estava querendo dizer ela é inferior a você. Deus não estava querendo dizer isso. Tá bom, gente? Então, até semana que vem, se Deus quiser, para a gente continuar esse nosso estudo aí com a criação da mulher. Que a criação do homem a gente já viu muito, né? Chega de homem. Vamos agora partir para a criação da mulher. Que Deus esteja com você, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente na sua vida, tá? E o nosso Rei é fiel. Esse é o significado da palavra Amém. Al Menem Neiman. Al Menem Neiman, que é a palavra Amém, em hebraico, significa o meu rei é fiel. O meu, o seu, o nosso rei é fiel. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Amém?